Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Worship Backstage dessa semana. Hoje nós vamos falar com o pessoal da mídia da igreja, o assunto vai ser bem legal. Então, se você gosta de saber dos bastidores da adoração, aqui é o lugar onde a gente se informa, onde a gente se ajuda, onde a gente compartilha, onde a gente cresce junto, tá bom? Então aproveita e faça o seguinte, inscreva-se nesse canal. Se inscrevendo nesse canal, você faz esse canal crescer. Além de se inscrever, deixa o seu like, deixando o like nessa publicação faz que esse vídeo, que esse podcast chegue mais pessoas, aonde você esteja ouvindo, seja no Spotify ou no Google, deixe o seu like aí, onde você está nos ouvindo. Segundo, faça algum comentário, faça a gente se tornar relevante e conhecido para as outras pessoas, tá bom? Então faça o seu comentário, escreva alguma coisa, glória a Deus, aleluia, manda um sinalzinho, manda um emoji, faça alguma coisa, diga que você está aqui para nos ajudar. E por último, compartilhe. Você pode compartilhar para você mesmo, compartilhe nos seus stories, compartilhe nos seus grupos, do grupo de música da sua igreja, compartilhe lá para eles quebrar o pau e a gente conversar bastante, tá bom? Então, bora lá, vamos começar com o assunto de hoje. Hoje o assunto eu quero falar com os midianitas que atrapalham o culto, o andamento do culto do irmão, tá bom? É isso sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque o que acontece? Depois do advento aí das redes sociais ter invadido a igreja, muitas igrejas começaram a dar espaço e muitos pastores entenderam o valor da mídia social, entenderam muito o valor da mídia social e o quanto ela impacta a vida das pessoas, certo? Só que começou uma febre muito grande e eu tenho certeza que você já viu na sua igreja, você já conviveu com essas pessoas, eu sei que você sabe do que eu tô falando, né? Que a maioria das igrejas, a maior parte delas, não a grande, vamos dizer assim, a grande maioria delas, qualquer estratégia de mídia delas, vamos postar fotos do culto, né? Vamos postar as fotos dos irmãos adorando, dando glória a Deus, levantando as mãos e tal, isso até que tem um propósito, até que é legal. Só que se torna uma coisa prejudicada, se torna uma coisa que prejudica, eu acho que essa é a palavra certa, quando, primeira coisa, eu tiro a atenção do meu irmão, do culto. Então, por que o irmão está lá? O irmão está lá para adorar a Deus, correto? Então, por mais que a gente que trabalhe com foto e mídia social, a gente precisa de muito material para poder separar as fotos, para poder utilizar, seja elas para fazer banner, seja elas para fazer algum chamado, alguma arte específica, a gente precisa de muito material, até entendo esse ponto. Mas o que foi perdendo a mão é o que? Você focar mais, o mais importante é você conseguir tirar aquela frame, aquela foto, e é mais importante do que o culto do seu irmão. Então, o ponto aqui até quando nós vamos ficar atrapalhando, né? Com a câmera lá na cara do irmão para pegar aquele close, o detalhe da lágrima descendo no olho do irmão, até quando nós vamos ficar com isso? Isso acaba prejudicando tanto, aí já tem os outros desdobramentos, acaba prejudicando que a igreja, por quê? Porque, não sei se você já ouviu falar, eu ia entrar isso um pouco depois, mas acho que talvez seja legal, que muitas pessoas iam em igrejas menores, tá? Igrejas que não têm um corpo jurídico grande, que algumas das vezes só tem um advogado lá, graças a Deus tem igrejas que têm advogado, tem igrejas que nem tem o advogado próprio, representante da igreja. Aí o que os irmãozinhos da mídia faziam? Os irmãozinhos da mídia tiravam foto de todo mundo, essas pessoas mal intencionadas iam de propósito nessas igrejas e ficavam fazendo as poses mais chamativas para que nós, ou o pessoal da mídia social, tirasse o maior número de fotos possível. Ela virasse o centro das atenções. Por quê? Qual era o objetivo? Que a partir do momento que essas fotos dessa pessoa fossem publicadas na mídia oficial da igreja, ela entrava com um processo contra a igreja por usar a imagem dela. Você já ouviu falar dessa polêmica? Ainda não? Não tá fácil. Se a sua igreja não passa por isso, dá glória a Deus, dá aleluia, que graças a Deus até esse momento não aconteceu nada com você, nem na igreja onde você aí está trabalhando com a mídia, com as fotos da igreja. Então o ponto aqui a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar o andamento do culto, tá?
E tem outro ponto, porque atrapalha o andamento do culto e também a gente expõe a vida dos nossos irmãos. A gente acaba expondo a vida dos irmãos para memes, né, para tiração de sarro. E eu tenho certeza que se alguém fizesse isso com você, te expondo para uma coisa ruim, não seria uma coisa legal, né? Então, esse é o problema. Então, vamos se colocar um pouco nos sapatos do outro irmão. Então, a ideia aqui do podcast é: até quando você vai ficar atrapalhando o culto, priorizando mais o framing, priorizando mais a foto, priorizando mais aquela pose, aquele momento, do que o culto do seu irmão? Então, nós temos que parar de atrapalhar o culto e tirar o foco. Eu acredito que o que mais dá, o que fica mais legal, eu acredito que seja a forma certa de explicar, o que fica mais legal, o que fica legal, na verdade não é mais legal, mas o que fica legal para a exposição da igreja é quando uma coisa é feita de forma natural. Então, a pessoa está ali adorando, a pessoa está ali orando, a pessoa está ali de joelhos orando, adorando, chorando, etc. E você consegue pegar um close dela de forma natural. Porque a pessoa, apesar que a pessoa tenta ficar do mesmo jeito, ela não fica do mesmo jeito depois que você tirou uma foto focada nela, entendeu? Então eu sei que muitas das vezes você não tem o melhor equipamento, sei que talvez você não tenha a melhor estrutura possível, tá? Mas o que a gente pode fazer com o que a gente tem e não atrapalhará o culto, tá? A ideia é que os midianitas, o pessoal que tira foto, que faz os stories da igreja, seja o mais invisível possível, né? Que tanto o pregador, quanto o pastor, quanto a pessoa que está na frente e os irmãos que estão cultuando saibam que ele existe, mas não percebam o seu movimento e a sua presença, entendeu? Você conseguir tirar uma foto onde essas pessoas esqueçam que você está fazendo isso. Então, talvez é até legal você estar em posições diferentes, algumas vezes sempre parado na mesma posição, digo em posições que são mais chamativas, tipo em cima do altar, posições mais evidentes, ali fingindo que está tirando uma foto, ou até tirando uma foto também, mas aí o intuito é só para que os irmãos se acostumem com a sua presença ali e acabem te ignorando, você acaba se tornando uma pessoa, de certa forma, invisível. Por quê? Porque isso atrapalha muito o culto, isso tira as pessoas do culto, sabe? Isso tira as pessoas da igreja. Tá? Porque muitas das vezes a pessoa não quer se expor. Tem pessoas que têm dificuldade, problemas de tirar foto, elas não querem se expor. Então esse é um problema. Então a gente da mídia tem que ter essa sensibilidade para não ir colocar a câmera lá na cara da pessoa, botar a câmera lá, peraí que eu vou tirar uma foto. Isso tira toda a concentração, tira a centralidade do culto, tira o propósito do culto, a pessoa fica desconfortável. E talvez isso seja um dos motivos que essa pessoa nunca mais queira voltar nessa congregação. Por quê? Porque o cara da mídia foi indelicado, o cara da mídia invadiu um espaço, né? O cara da mídia expôs uma pessoa que estava ali, que não era dos irmãos da congregação frequente, que não tem problema, porque a gente sabe que tem pessoas que têm problema e pessoas que não têm problema com isso. A questão aí é o quão nós seremos equilibrados para isso. Então, você ir de forma deliberada, focando muito mais no seu close, focando muito mais na sua foto, do que na qualidade de culto do seu irmão, esse serviço não está ajudando o reino. Entendeu? Você acha que está ajudando o reino, mas você está prejudicando o reino. Por quê? Porque você está você está consequentemente acabando tirando pessoas de dentro da igreja que poderiam estar junto com vocês, poderiam estar crescendo o ambiente, poderiam se tornar família, mas por esse desconforto, né, essas pessoas não querem ir mais para o culto, entendeu? Então pense nisso um pouco. Mas beleza, Jonathan, cara, eu entendo tal, mas o que eu vou fazer? Porque você vê que a maioria das igrejas, estou falando de igreja pequena, tá? A maioria das igrejas, qual que são a maior parte das postagens das igrejas? Foto de culto, foto do culto, foto dos irmãos. E é daí onde vem os grandes memes, é daí da onde vem a tiração de sarro, a viração de chacota. Por quê? Porque acaba expondo demais,
pessoas que não querem ser expostas, né? Naquele momento de fragilidade, naquele momento que a pessoa caiu, naquele momento que a pessoa estava mais exposta, mais vulnerável, mais chorando, tipo aceitando Jesus, esse tipo de coisa. Cara, você acaba expondo demais essa pessoa, e aí o que acontece? Essa pessoa não se sente confortável. Talvez ela vá embora para outro departamento, não, para outra congregação e nunca mais volte. Aí você fala assim, tá, beleza, mas aí como é que eu vou abastecer a mídia social da igreja? Aí é que vem a grande pergunta. Olha que interessante, a mídia social da sua congregação é só um álbum de fotos ou é uma vitrine do trabalho que a igreja faz? Pensa só um pouquinho nisso. Se a sua igreja, a sua congregação, você é o cara da mídia, tô falando com o cara da mídia, tá? Você é o cara da mídia. Você tem que pensar assim, qual é o propósito da mídia social da minha igreja, seja ela Facebook, Instagram, TikTok, etc. Qual que é o propósito da mídia social da minha igreja? Primeira pergunta. Sabendo responder isso, se for só para expor as fotos, beleza. Mas se você tem aquela desculpa ou aquela resposta pronta, tipo, a mídia social da minha igreja é para levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Beleza, então vamos começar a pensar nessa hipótese. Beleza. Quanto da palavra de Deus tem no feed da congregação da sua igreja? Se a gente pudesse metrificar e quantificar a quantidade de posts que tem fotos com só um versículo, algumas vezes só fotos com hashtags, e realmente versículos bíblicos ou alguma coisa que direcione a pessoa para um entendimento bíblico, para uma meditação bíblica, qualquer coisa desse tipo. Se você pudesse quantificar, qual seria a resposta que você daria para você mesmo? Nossa, eu olho para o feed da minha igreja, de fato, tem bastante foto. Muita foto. E algumas das vezes, fotos melhores trabalhadas, mais bem trabalhadas do que outros perfis de igreja. Correto? Não tem problema nenhum nisso. Só que eu percebo, no meu simples entendimento, eu percebo que o aumento das mídias sociais da igreja está virando um sucateamento para alguns departamentos. Por quê? Porque assim como todo departamento que exige muito trabalho físico, muito trabalho mecânico, eu não sei se a palavra certa seria mecânico. O que eu estou tentando dizer? Por exemplo, um músico. Se você entrar como músico na igreja, uma igreja pequena, talvez você seja o único baterista, talvez seja o único guitarrista, talvez seja o único tecladista, talvez seja o único baixista, talvez seja... Aí você escala full time, cara. Você tá ali todo domingo, de domingo a domingo, de segunda a segunda, todos os cultos. E aí, o cara da mídia, ele acha que ele é um trabalho que ele pode fazer esporadicamente. Só que olha que interessante, o trabalho de mídia é tão puxado quanto o músico e quanto o pastorado. Porque o pastorado, ele vai ter os seus sermões e tal, é de pastor para pastor, tá bom? Tem os seus sermões, tem a sua preparação, ele faz a sua preparação, e aí, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar, lidar com pessoas. Então, o trabalho do pastor vai além, muitas das vezes, do que só os cultos que ele tem, todos os cultos ali, todos os cultos da programação atual. Então o trabalho dele vai mais além disso. Assim como o cara da mídia. Por quê? O cara da mídia, ele vai trabalhar muito mais além, ele vai trabalhar além do que o tempo normal do culto. Porque o tempo normal do culto, o cara da mídia, se tiver um equipamento decente, por exemplo, uma câmera legal, se tiver uma câmera legal, se tiver um celular específico para isso, da igreja, etc. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que chegar muito cedo na igreja, preparar o equipamento, limpar as lentes, ver as baterias e alinhar tudo isso aí. Chegou cedo, limpou o equipamento, começou a tirar foto, e tome foto, o culto todo. Vamos dizer ali, você tira 300, 500 fotos, beleza. Tirou bastante foto, beleza.
acabou o culto, a atividade desse cara não acabou. Por quê? Porque agora ele tem que separar as fotos boas. Primeiro, transferir as fotos, né? Então, ou ele transfere para um servidor NAS, depois eu até explico isso para vocês, se vocês acharem uma ideia legal. Tá? Talvez eu te explique depois, se você concordar com isso, se você achar que é uma ideia legal, o que é um servidor NAS e como um servidor NAS para igrejas é o equipamento certo para esse tipo de trabalho, que tem que lidar com bastante equipamento, bastante documento, bastante arquivo, e que isso facilita tanto... O que facilita? Tanto a manipulação desse arquivo, o compartilhamento desse arquivo, eu já estou comentando outra assunto, tá ligado? Tanto o compartilhamento, quanto a manipulação desse arquivo, quanto o custo para manter é mais barato do que você simplesmente aumentando a quantidade de espaço no seu cloud, entendeu? Talvez seja até uma solução mais barata para você manter todos os arquivos da igreja lá salvo. Mas isso é um assunto para outro podcast. Voltando aqui, aí o cara acabou o culto, ele tem que passar os documentos, seja para o notebook, né, seja para o computador, ele tem que compartilhar esses documentos, ele compartilha as fotos, vídeos, está compartilhando todas essas fotos no final do culto. Acabou, ele vai levar para casa, beleza. No outro dia, ou durante o decorrer da semana, ele tem que fazer a separação das fotos boas das fotos ruins. Se ele for um pouco mais detalhista, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pré-edição, ele vai fazer uma edição em cima dessas fotos. Fez a edição, aí sim essas fotos estarão prontas para ser postadas. Só que aí a gente sabe que aí o fato de postar já é um outro trabalho, porque o fato de postar, aí você vai ter que pensar na estratégia. Como é que eu vou postar? Vou postar todas as 10 fotos ou as fotos de uma vez? Vou postar um carrossel? Vou postar um vídeo que vai ser um carrossel, que vai ser vários cortes de minha imagem? Beleza, vou fazer X e decidir o que eu vou fazer. Só que além disso, eu tenho que decidir a legenda, uma legenda que aumente o engajamento das pessoas, porque se eu só coloco a foto sem legenda nenhuma e 40 mil hashtags é uma estratégia ruim, que acaba prejudicando, sujando o perfil da igreja, entendeu? Então olha que complicado pro cara da mídia. Então muitas das vezes a pessoa da mídia, eu entendo que é um trabalho assim como qualquer outro, entendo que é desgastante assim como qualquer outro, então por isso que eu tô pensando, qual que é o cerne da nossa conversa aqui? Primeiro, antes de gastar tanto tempo, porque tudo isso é muito esforço, muitas das vezes para algumas fotos. Vamos supor que você, durante a semana, durante o mês, um culto gere uma semana de postagem para você, beleza? De uma semana de postagem de foto para você. Mas aí você vai ver que o nível de engajamento, ele não sobe tanto, não cresce tanto, porque as pessoas já estão acostumadas a fotos, né? Aí o que vai acontecer? Vai haver mais engajamento quando a foto pegou um ângulo muito bom, aí contém um engajamento muito bom. Quando aquele vídeo de uma pessoa cantando ajuda, tipo, é um louvor que tá na boca do povo, o povo gostou, os irmãos gostaram, tudo, e casou tudo, tipo, tudo certinho, há mais engajamento nesse sentido. Tá, tô dando uma volta, mas vamos voltar pro propósito aqui. A questão que eu tô tentando falar é que todo esse trabalho que você tem para tirar 40 mil fotos e ter o trabalho de editar essas fotos, depois escolher as fotos, editar as fotos, postar as fotos, etc., não está indo no sentido do propósito que nós acabamos de concordar aqui. Por exemplo, o propósito é espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Esse é uma resposta pronta, beleza? Então vamos refletir. Nesse cenário que eu acabei de descrever para você, muitas das vezes você não está indo nesse sentido. Você não está indo para esse sentido. Porque no seu perfil, no perfil da sua congregação, no perfil que você está administrando, tem muito mais fotos do que um trabalho de disseminação ou um trabalho de espalhar a palavra de Deus. Entendeu? Pensa nisso um pouquinho. Talvez a estratégia seja você sentar com o seu pastor, talvez você não queira se expor, por exemplo. Talvez você não queira entrar na frente e falar em nome da igreja, ter alinhamentos com o seu pastor, sentar com ele, ter ideias, etc. Eu sei que talvez você não queira fazer isso, mas
Talvez valha a pena você sentar com o pastor e falar, pastor, vamos fazer o seguinte, então. A ideia do negócio é esse. Então eu preciso que o senhor trave um dia da sua agenda para falar comigo, 1 hora da sua agenda, 2 horas, 3 horas, 4 horas, em um dia. Esse dia é meu. O senhor não vai fazer mais nada, não vai coisar mais nada, porque esse dia a gente vai trabalhar nas mídias sociais da igreja. Então a gente vai gravar tudo que eu puder gravar com o senhor, a gente vai fazer tudo que eu puder fazer com o senhor. Para quê? Para aumentar o propósito do perfil da igreja. Entende? Porque aí talvez, em vez de você ter 40 mil fotos, talvez você crie um quadro específico dentro do seu Instagram, da sua rede social, falando tipo, um momento com Deus, 1 minuto com Deus, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E aí o pastor vai lá, com a sabedoria dele, você é o cara da mídia, você leva todo o equipamento que você contém, ou todo equipamento que você faz o melhor com o que você tem, correto? E você faz aqueles vídeos de 1 minuto, 3 minutos. Cara, talvez dê muito mais resultado do que só 40 mil fotos dentro do seu perfil, do perfil da igreja. Entendeu? E essas 40 mil fotos talvez está atrapalhando o desenvolvimento do culto. Muitas das vezes 40 mil fotos está atrapalhando as pessoas de estarem no culto. E a ideia é colocar pessoas para dentro, mas aí na teoria era para acontecer isso, mas aí você está colocando pessoas para fora. Entendeu? Então pense nisso. Por exemplo, tantas pessoas foram alcançadas. Talvez seja legal você falar sobre o trabalho da igreja. Criar um post com uma foto. Talvez você não possa expor as pessoas, porque aí também entra naquele ponto de expor as pessoas. Mas talvez você tirar a foto das cestas juntos. Talvez você tirar uma foto vamos supor que tenha 10 cestas de arrecadação para esse mês. A gente a igreja vai abençoar 10 famílias. Isso é um trabalho de conversa. Você conversar com o pastor, conversar com os departamentos para saber o que está acontecendo. Esse é o trabalho da mídia, entendeu? Você compartilhar o que está acontecendo dentro da igreja, para que as pessoas falem e se interessem por o que acontece ou o que está acontecendo nessa igreja, para que elas se interessem em participar ou conhecer essa denominação, essa congregação. Mas não, aí qualquer gente faz, a gente coloca 40 mil fotos, enche o perfil de foto da igreja, e é o que a pessoa faz, nossa rede social, essa rede social da igreja, essa rede social da nossa congregação, entra num período monótono, porque ela vira divulgação de banner de culto e foto do culto, banner de culto, foto do culto, banner de culto, foto do culto. E tudo que é repetido, a gente ignora. Você ignora, eu ignoro. Quando a gente tá na rede social, vê uma coisa que a gente já conhece, que é repetido, etc., a gente vai e ignora. Então por que as outras pessoas não ignorariam? Você entende isso? Começa a entender isso. Então, em vez de você tentar atrapalhar, em vez de você atrapalhar o culto do seu irmão com 40 mil fotos, com muita foto, pensa nisso, cara. Vamos pensar em estratégias que vão descrever o que está acontecendo na igreja. Talvez você não queira aparecer, beleza. Mas se você tirar uma foto com o exemplo que eu estou dando das cestas básicas, tá? A igreja tem 10 cestas dessa semana ou esse mês para ajudar 10 famílias. Você pede pro pastor junta lá, tira as fotos com as 10 cestas e aí faz um tratamento de foto, um tratamento da imagem, coloca essa imagem no Instagram e na descrição você criou como se fosse uma matéria comentando sobre essas 10 cestas. Você entende? E aí, se você se sentir à vontade, se for legal, você pode criar um programa nos stories toda manhã, toda semana, todo domingo. Domingo, um momento com o pastor, sei lá. Entendeu? Tipo, coisas que vão sair um pouquinho fora do normal. Ser diferente. Ser diferente. Como ser diferente? Ser diferente no sentido de não fazer o que todos os outros perfis de igreja estão fazendo. Não fazer o que todos os outros perfis estão fazendo. Foto e banner de culto. Vamos pensar em coisas legais. Pensar em formas de que o seu esforço dê mais resultados. Porque não adianta você 40 mil fotos toda semana, todo culto, beleza? Aí você tirou todas as fotos. Aí o que acontece? Quando você vai ver,
as métricas das redes sociais, você fica decepcionado. Fala, nossa, tô gastando meu tempo. O que é o que eu tô fazendo aqui da minha vida? O que é que eu tô fazendo? Eu quero desistir, eu quero parar. Talvez este seja o seu sentimento aí. Eu quero desistir, eu quero parar, não quero mais fazer isso. Não sou valorizado, o pastor não tem condições de investir na câmera, ou eu gastei tanto X, Y, Z e não tô tendo resultado. Aí você acaba querendo sair da igreja e ir fazer esse mesmo trabalho em outro lugar. Porque você quer viver uma coisa mecânica, né? Mas todo mundo é instrumento de Deus para fazer alguma coisa. Só que muitas das vezes a gente fala coisas da boca para fora e não reflete o que nós estamos falando. Por exemplo, falamos que o objetivo desta rede social na nossa congregação é para disseminar e divulgar o trabalho da igreja. É o que a gente faz, divulga só foto de culto e banner do culto. Entende? Talvez, se você tiver uma afinidade, você pode conversar. Por isso que o cara da mídia, ele tem que se esforçar. Não é fácil, mas ele tem que se esforçar. Depende muito de temperamento e temperamentos, tá? Mas ele tem que se esforçar. Em qual sentido? Ele tem que se esforçar para ter uma boa comunicação entre os departamentos da igreja, tá? Departamento de jovens, departamento de kids, departamento de mães, departamento de homens, departamento de músicos. Cara, entendeu? Para quê? Para que você, talvez alguém lá se interesse em fazer uma divulgação da igreja. Então, talvez o líder seja lá e talvez seja um trabalho que incentive outros departamentos. Por exemplo, vamos supor, olha que legal essa ideia. Vamos supor que você chegue no departamento de irmãos, de homens da igreja. Aí você fala com o líder lá, o líder fala, pô, eu não quero divulgar o que está acontecendo, eu não tenho essa facilidade. Mas talvez um outro irmão que está dentro do departamento tenha. Ele fala, não, eu tenho. Juntando com o líder, você e esse irmão, cara, vai conseguir falar, ó, os irmãos estão fazendo isso, nós fazemos isso. Aí traz uma palavra, um momento de homens, entendeu? Tipo esse tipo de ideia, entendeu? Que vai mostrar o trabalho que está acontecendo na igreja e os outros departamentos. Vai mostrar uma igreja que é viva, uma igreja que está trabalhando. Desculpa, gente. Uma igreja que está trabalhando em prol. Desculpa. Uma igreja que está trabalhando em prol da comunidade, entendeu? Talvez você chegue no departamento de mulheres. Fala, aí a líder não se sinta à vontade de gravar vídeos com você, tá? Porque a gente sabe, beleza. Mas ela fala assim, tá, aí você fala pra líder, tá, posso perguntar pras irmãs, posso vir numa reunião das irmãs e perguntar pra ver se tem alguma irmã que tenha essa facilidade? E talvez você conseguindo, cara, você consegue fazer um trabalho legal, entendeu? Aí você consegue fazer, talvez esse trabalho que vai ser a mais, talvez dê mais resultados do que fotos frias e aleatórias. O seu irmão vai virar meme da internet, onde vai expor a igreja de forma negativa, onde vai sujar o perfil da igreja, entendeu? Então pensa nisso, pensa nessas ideias. Talvez essas ideias comecem a fluir na sua cabeça. Você fala, nossa, legal. Outra coisa que eu quero compartilhar aqui, a gente está chegando no final. Depois que você ter essas ideias, anotem essas ideias. Anotem, escuta bem o que eu estou falando. Teve uma boa ideia, anota ela. Por que você tem que anotar? Para você não esquecer depois. Primeira coisa, para você não esquecer. Segunda coisa, é para você não se deixar desanimar no primeiro não que você tiver. Por quê? Porque como a gente está falando de igreja pequena, de departamento de igreja pequena, você vai encontrar pessoas que vão falar, não, eu não quero, aí eu não quero fazer. Se o pastor não jogar junto com você, talvez ainda mesmo assim, você vai encontrar pessoas com você vai encontrar um nível de barreira grande. Beleza. Mas você encontrou com uma barreira com o grupo das mulheres, né, departamento de mulheres. Você encontrou uma barreira com o departamento de homens. Mas você achou um caminho no departamento de casais. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então, tipo, eu sei que é difícil, mas talvez a gente pensar melhor em onde nós estamos colocando as nossas forças, talvez a gente tenha mais resultado no geral. Então, em vez de... Olha o papo legal dessa semana. Em vez de você ficar focado em tirar 40 mil fotos, tá? Durante o culto e atrapalhar o culto do seu irmão, cara, pensa nessas estratégias. Outro ponto para nós ir fechando o nosso papo hoje. Cara, beleza, não dá?
Jonathan, pastor, quer que eu tenha que tire fotos do culto. Beleza, vai tirar fotos do culto. Cara, seja a pessoa que mais se movimenta no culto. Mas não é movimento tipo sai correndo de um lugar, vai pro outro, sai correndo de um lugar, vai pro outro. Não isso. Começa o culto numa cadeira, sai, senta em outra cadeira, levantou para orar, vai e senta em outra cadeira. Vai, levantou para cantar, vai lá na frente. Fica lá até o louvor acabar, mesmo que você já terminou de tirar suas fotos. Tá? Porque se você se movimenta muito rápido, olha que interessante, se você se movimenta muito rápido para não perder um close, para não perder uma foto, você chama a atenção das outras pessoas e você atrapalha o culto. Então nós somos voluntários e departamentos, a gente tem que pensar nessa estratégia. Então talvez, se você é a única pessoa, talvez valha a pena perder o close. Talvez valha a pena você perder essa foto em prol do culto, porque ali o centro do culto é Deus. O centro do culto é Jesus Cristo. Então, por mais que exista transmissão ao vivo, por mais que exista edição de vídeo, mídia e luzes, qualquer artifício que a sua igreja use para melhorar o culto, o centro do culto é Deus. A ideia é essa. Então, se eu da mídia, sou o cara da foto lá, saio correndo no meio da igreja, o pessoal vai chamar a atenção das pessoas. Sai correndo para não perder um close, vai chamar a atenção das pessoas. Chama a atenção. Então, pense nisso, né? Quando eu comecei nessa ideia aí, sempre eu pensei nisso. Sempre eu pensei dessa forma. Não sou o melhor, tá? Mas pense nisso um pouco. Tente ser o mais, pegar o ângulo, pegar a foto mais natural possível, e antes de você postar, pense nisso. Essa pessoa está exposta? Estou expondo demais essa pessoa? Essa pessoa, eu no lugar dessa pessoa ficaria ofendido com isso? Pense nessas coisas. Então, antes de escolher a foto para postar, pense nisso. Então, pense nessas estratégias para te ajudar a você escolher as melhores fotos e você tirar as melhores fotos. Tá? Porque a ideia é você tirar a maior quantidade de fotos possíveis sem atrapalhar o andamento do culto, sem atrapalhar o que o pastor precisa fazer, os músicos, a parte de som, iluminação, etc. Sem atrapalhar nada, mas sem chamar atenção para o que você está fazendo. Você tem que entrar e sair desapercebido durante o culto. Então, pense nisso. Começou o culto? Começa no culto sentado num lugar. Antes, tira as suas fotos de antes e tal. Começou o culto, começa o culto sentado no lugar. Acabou o primeiro louvor, vai e senta em outro lugar. Acabou outro louvor, vai lá e senta em outro lugar. Vai trocando os lugares. Vai lá na frente, no altar, fica lá perto do pastor um pouco. Vai andando naturalmente para tentar não chamar o máximo de atenção. Com o tempo, as pessoas vão te acabar ignorando o seu movimento da igreja. Com o tempo as pessoas vão falar, tá e tal. E depois as pessoas vão perceber que tem fotos da igreja, entendeu? Agora, quando você vai lá e coloca o celular na cara da pessoa, vai lá e bota, peraí, deixa eu tirar uma foto. Pô, você não se sente bem nisso. Imagina as outras pessoas. Então, tira 40 mil fotos, não é errado tirar 40 mil fotos. Eu acho que é até uma ótima ideia. Quanto mais fotos você tiver, melhor. E aí você vai conseguir separar as melhores das piores. Beleza. Mas não atrapalhe o andamento do culto, porque o culto não é um ensaio de fotos. O culto é um momento separado para adoração a Deus. Esse é o propósito do culto. É isso que as pessoas estão indo lá, para adorá-lo, para receber alguma coisa dele, receber orientação, receber uma bênção, receber uma orientação bíblica, uma direção para a família, uma paz, alguma coisa desse tipo. As pessoas estão indo para isso, certo? Então, em vez de só usar fotos, tente focar em outras pessoas que não teriam problema com isso. Que pessoas são essas? Pessoas que já são alguma coisa na igreja. Em que sentido você está dizendo, Jonathan? Por exemplo, pastor, diácono, certo? Diácono que tem as oportunidades lá na igreja, se sua igreja tem ou não sei como que funciona, mas se na sua congregação os diáconos são os que abrem o culto, dirigem o culto, tira a foto deles, eles já estão ali expostos, já estão se expondo nesse sentido, beleza? Pastores, evangelistas, pessoas que têm cantores nesse sentido, porque são pessoas que já estão acostumadas e já vão lidar melhor com esse tipo de exposição.
Então, você tirar fotos das mãos levantadas, de ângulos na diagonal, esqueci o nome desse ângulo, né? Com foco nessas pessoas, talvez seja melhor do que com foco na reação das pessoas. A gente está querendo focar muito mais na reação das pessoas, expondo os nossos irmãos e fazendo essas pessoas desistirem de continuar indo para a igreja. Então pense nisso comigo. Você concorda comigo? Você discorda? O que você acha desse papo de hoje? Se você curtiu, se você gostou, comenta aqui, me diz o que você achou desse papo de hoje, porque esse é o nosso Worship Backstage. Lembrando que o Worship Backstage é um oferecimento da Rádio Visão em Cristo e da comunidade Visão em Cristo, tá bom? Então, se você gostou desse trabalho e acha que esse trabalho é relevante, pense em financiar esse trabalho, tá bom? Para você saber informações de como financiar esse trabalho com apenas R$10 ao mês, você entra lá nesse nosso site, comunidadeevangelicavisãoemcristo.com.br/rádio, e você vai encontrar ali formas de financiar esse trabalho, fazer que esse trabalho, a rádio, outros podcasts continuem acontecendo e a gente continue abrindo portas para as pessoas, falando, conversando como uma comunidade, como uma congregação, tá bom? Pense nisso, tá? E vê se para de atrapalhar o culto do seu irmão, porque eu tenho certeza que se você estivesse no lugar dele, você não se sentiria bem de certa forma de exposição. Não há exposição, porque exposição tem exposições que são boas, mas se você olhar quando o seu irmão está sendo exposto num momento frágil, num momento vulnerável, num momento de vulnerabilidade, eu tenho certeza que também você não ia se sentir bem se fosse exposto no momento mais frágil que você estivesse, no momento mais delicado que você estivesse. Então pense nisso, use esse exercício e pare de chamar atenção para o que você está fazendo e deixe as pessoas. Nós já temos, olha que interessante, já veio outro insight aqui para mim, eu já tô acabando, tá? Veio outro insight. Nós já temos muita dificuldade em se concentrar, todos nós. Então a pessoa ela já tem muita dificuldade de se manter concentrada 2 horas, 2 horas e meia dentro do culto. E olha que o culto, muitas vezes, tem bastante movimento. Tem igreja que faz sentar, levantar, cantar junto, louvar, etc. Então, apesar de tudo isso, a pessoa já tem muita dificuldade de se concentrar. E aí você vai lá com o celularzão, com a câmera lá na face da pessoa, isso já diminui diminui a probabilidade de ela conseguir manter-se concentrada no culto. Então pense nisso. Pare de atrapalhar o andamento do culto. As pessoas, por si só, elas já se atrapalham, já têm dificuldade de se manter concentradas, de se manter ligadas, de se manter focadas no culto. Agora você e eu temos que ser estratégicos, temos que ser sábios, temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então pense nisso. A ideia não é você chamar atenção para o que você está fazendo, a ideia é pegar o momento mais natural possível. Então, estude bem o equipamento que você tem na mão, seja câmera, seja celular, seja o que você tiver, e faça o melhor que você puder com o que você tem, tá? Então estude o melhor que você puder esse aparelho, esse equipamento que você tem, para tirar o melhor resultado possível e o mais distante possível. Por que o mais distante possível, Jonathan? Porque quando você vai muito, muito, muito perto, a sua presença, o seu movimento chama a atenção da pessoa. Talvez ela esteja... Antes de você chegar, ela estava com o olho fechado. Você chegou, ela percebeu que você chegou e abriu o olho. Entendeu? Aí acabou tudo aquilo que te chamou a atenção, acabou naquela hora. Por quê? Porque você está chamando a atenção para o que você está fazendo. Então, faça esse exercício de não chamar atenção para o que você está fazendo. Faça o melhor que você puder com o que você tem, tá bom? Espero que você tenha gostado desse papo de hoje, do nosso Worship Backstage dessa semana. Então, se você gostou, deixa o comentário, comenta aí, comenta o que você acha, se você concorda, discorda, o que você tem para acrescentar, fala para mim, tá bom? Paz do Senhor, meu irmão, até a próxima semana, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.